Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Agradecer primeiro aí pelo convite para a gente discutir um pouquinho sobre a fibrilação atrial através de um caso clínico interativo. Esse é um caso de um paciente do sexo masculino com 66 anos, diabético, que veio ao pronto-socorro aqui do HC após ter apresentado no dia anterior um quadro de alteração na fala e uma diminuição de força no dimídio esquerdo. Como os sintomas duraram apenas 2 horas, ele resolveu não procurar o atendimento de imediato. Mas como a esposa dele estava bastante preocupada com o que aconteceu, insistiu bastante para ele vir ao pronto-socorro e ele resolveu vir no outro dia. No momento da admissão, ele estava sem sintomas, então ele usava continuamente a metformina, 2 vezes ao dia, a glicazida e a levotiroxina sódica 50 mg por dia. De antecedentes, ele tinha um hipotireoidismo compensado, tinha uma história familiar, a mãe era diabética, o pai era hipertenso, ambos já falecidos por causas não cardiológicas. A pressão arterial dele era normal, a frequência cardíaca também normal, estava saturando bem e era um paciente que tinha aí um IMC já classificado como obesidade, um IMC de 32. No restante do exame físico, o que chamava a atenção era o ritmo cardíaco que estava irregular e ele não tinha sopros à ausculta, Bem, foi solicitado um eletrocardiograma para esse paciente e esse era o eletro da admissão. Eu vou dar um tempinho para vocês avaliarem o eletro, Muitos de vocês já passaram lá com a gente no setor de ECG, dominam bem a eletrocardiologia, então vão conseguir dar esse diagnóstico, acho, com certa tranquilidade. Ok, então feito a análise do eletrocardiograma, você observou o eletro, viu que ele tinha uma alteração, e é muito comum a gente avaliar um exame e voltar para conversar um pouco mais com o paciente. Então, numa segunda conversa, o paciente ele referiu que ele vinha tendo palpitações recorrentes nos últimos 8 meses e que essas palpitações duravam algumas horas até um dia inteiro. Você solicitou alguns exames laboratoriais, hemograma, eletrólitos, função renal, coagulograma. Esses exames estavam todos dentro da normalidade e a tomografia de crânio, que também foi realizada, não apresentava alterações. Então, a primeira pergunta desse caso, qual que é o diagnóstico mais provável e a conduta que você teria para esse caso? Seria uma hipoglicemia e a conduta seria reduzir a dose da glicazida para 30 mg dia? Seria um acidente vascular cerebral e a conduta seria prescrever AS, aspirina, 200 mg por dia e simvastatina, 40 mg por dia? Seria um ataque isquêmico transitório e a conduta seria internar, solicitar um ecocardiograma, um Holter de 24 horas e avaliação do neurologista? Seria um ataque isquêmico transitório e você daria alta com aspirina e clopidogrel? Ou seria uma crise convulsiva e você daria alta com fenitoína, 100 mg 2 vezes ao dia, com encaminhamento para o neurologista? 98% definiu como a letra C a letra correta. Ataque isquêmico transitório, internar e solicitar ecocardiograma, Holter de 24 horas e avaliação do neurologista. A turma realmente está quase unânime aqui na resposta. E realmente a letra correta é a letra C. É um ataque isquêmico transitório e a conduta é internar para investigar. Muito bem. Então, esse paciente ele realizou um ecocardiograma. O ecocardiograma é possível observar que ele tem um aumento pequeno aí do átrio esquerdo, os diâmetros cavitários estão normais, não tem hipertrofia e a função ventricular está normal. Ele realizou o Holter também de 24 horas, a gente pode ver aqui que ele tem bastante ectopia atrial no Holter, uma incidência de 235 ectopias por hora, e ele tem episódios de fibrilação atrial paroxística no Holter, foi detectado aí os episódios de FA. A gente pode observar aqui nessa tira do Holter, Bem, seguindo adiante, então eu vou introduzir um pouquinho o assunto para a gente seguir no caso. A fibrilação atrial, ela é a arritmia sustentada mais comum no dia a dia, no dia a dia, na prática clínica. Essa é uma arritmia que aumenta muito
com a idade, né? E 20 a 30% dos casos de AVC são causados pela fibrilação atrial. Ela também é responsável em 10 a 40% dos pacientes acabam sendo hospitalizados por ano, né, em decorrência da fibrilação atrial. E é uma arritmia que, sabidamente, eleva o risco de morbimortalidade, eleva o risco de AVC, eleva o risco de morte cardíaca, de insuficiência cardíaca, né, por isso que ela é tão importante. E em todo paciente que você tem um quadro de um ataque isquêmico transitório ou um possível AVC, você deve fazer a avaliação com eletrocardiograma e com Holter de 24 horas, justamente para tentar avaliar a ocorrência de fibrilação atrial nesses pacientes. Bem, como eu acabei de falar, a gente pode observar aqui que até os 60 anos a prevalência dessa arritmia ela é relativamente baixa, em torno de 0,5%, mas a partir disso você tem um crescimento exponencial da prevalência da arritmia. E em torno ali da 8ª década, quase 10% dos idosos, né, vão ter a fibrilação atrial. Então, ela passa a ser muito importante nos pacientes após os 60 anos. E, como eu também disse, é uma arritmia que aumenta o risco do paciente ter AVC, de ter insuficiência cardíaca, de ter infarto, aumenta a mortalidade total, a mortalidade cardíaca, a morte não cardíaca, a morte de origem cardiovascular e a mortalidade por AVC. Até porque o AVC causado pela fibrilação atrial, ele costuma ser mais grave e deixa sequelas mais importantes nos pacientes. Bem, nós podemos classificar a fibrilação atrial, essa é uma classificação temporal da fibrilação atrial, que é a mais utilizada, né? Eventualmente, você vai ter um paciente que vai ter um único episódio de fibrilação atrial. Geralmente causado por causas transitórias, abuso de álcool ou, eventualmente, uma outra situação. À medida em que essa fibrilação atrial passa a ser recorrente, ela se torna crônica e a maioria absoluta dos casos vai evoluir para cronicidade, ou seja, vai apresentar outros episódios. E aí a gente passa a utilizar essa classificação, né? Os episódios que terminam espontaneamente, podendo durar aí até 7 dias, nós vamos chamar de paroxística, ou seja, existe uma reversão espontânea da fibrilação atrial. Quando, para interromper a fibrilação atrial, você precisa adotar alguma medida, seja farmacológica ou elétrica, ou até mesmo através de um procedimento de ablação, nós vamos chamar ela de fibrilação atrial persistente. E já no estágio final da doença, quando qualquer medida adotada não consegue reverter a fibrilação atrial, ou até mesmo por outras questões, você prefere manter o paciente em fibrilação atrial indefinidamente, você vai chamar esse quadro de fibrilação atrial permanente. Bem, em relação aos mecanismos, existem alguns mecanismos envolvidos com a fibrilação atrial, né? Existem mecanismos que são responsáveis pela iniciação da fibrilação atrial e nós vamos chamar esses focos, né, de triggers, né? Hoje a gente já sabe que esses triggers, esses focos ectópicos, né, que no caso desse paciente aí poderia ser perfeitamente esse bigeminismo atrial, eles geralmente vêm das veias pulmonares, né? Então as veias pulmonares elas têm uma participação muito importante na iniciação da fibrilação atrial. À medida em que essa doença avança, ela vai provocando alterações dentro dos átrios e outros mecanismos vão surgindo, né, que a gente chama aí dos mecanismos responsáveis pela manutenção da fibrilação atrial e que são envolvidos com circuitos reentrantes, com rotores, que ocorrem principalmente no átrio esquerdo e, eventualmente, também podem ocorrer no átrio direito. E é muito importante entender que esses mecanismos, eles são modulados pelo sistema nervoso autônomo, né? Então, você tem pacientes em que existe um predomínio exagerado do vago e que o vago vai ter uma ação no desencadeamento da fibrilação atrial. Outros pacientes vão ter um predomínio mais do simpático e também isso vai favorecer o aparecimento da fibrilação atrial. Então, o sistema nervoso autônomo, né, por modular esses mecanismos, ele é muito importante no desencadeamento e na manutenção da arritmia. Bem, aqui tem uma questão que é muito importante e tem muito a ver com esse caso. Quem é a nossa população de alto risco, né? Hoje em dia é muito importante a gente ter isso, até para, no dia a dia, lidando com os pacientes, você saber exatamente
para quem que você deve investigar ou avaliar ou ter um maior cuidado em relação ao risco de fibrilação atrial. Então, como eu disse anteriormente, os idosos, né, têm uma alta prevalência de fibrilação atrial, pacientes com hipertensão arterial, a hipertensão arterial é um fator de risco importante para FA, insuficiência cardíaca, né, quem tem insuficiência cardíaca avançada, aí quase 50% vai ter fibrilação atrial, doença coronariana, a obesidade atualmente é um fator de risco muito importante para a fibrilação atrial, aumenta o risco aí de quase 50% do paciente desenvolver FA, o diabetes e a doença renal crônica. Então, essas doenças, elas coexistem, né, e elas aumentam muito o risco do paciente desenvolver a fibrilação atrial. Bem, então, feita essa introdução, nós vamos passar para a segunda questão desse caso. Qual o risco de eventos tromboembólicos e a melhor opção de tratamento para esse paciente? Você acha que o risco ele é moderado e a conduta é iniciar a anticoagulação com varfarina? O risco é baixo e você deve iniciar apenas aspirina 200 mg por dia? O risco é alto e você deve iniciar, além da aspirina, clopidogrel 75 mg por dia? O risco é moderado e você deve introduzir o AS e clopidogrel? O risco é alto e você deve iniciar uma anticoagulação com varfarina ou com os novos anticoagulantes, né? Ou a dabigatrana, ou rivaroxabana, ou a apixabana. Vou dar um tempinho para vocês votarem. Vamos lá. 96% optou pela letra E. Está todo mundo craque aqui em risco e anticoagulação na fibrilação atrial. Então, realmente, a conduta correta, esse é um paciente de alto risco, e você deve iniciar a anticoagulação, seja com a varfarina ou com um novo anticoagulante. Vamos entender como que é feito essa classificação de risco, né, para o paciente com fibrilação atrial. Então, hoje em dia, nós definimos o risco de evento tromboembólico através desse score, que todos vocês devem conhecer, que a gente chama de Chade-Vasque. Para cada letrinha dessa, significa uma determinada situação clínica e eu vou pontuar, podendo pontuar com 1 ou 2 pontos. Quanto maior a pontuação desse paciente, maior o risco que ele tem de evoluir com um evento tromboembólico decorrente da fibrilação atrial. Então, eu tenho aqui, ó, a letra C de insuficiência cardíaca, né? Eu vou levar 1 ponto, hipertensão 1 ponto, a idade acima de 75 anos ganha 1 ponto, o diabetes ganha 1 ponto, quem já teve um acidente vascular cerebral, um AIT, ganha 2 pontos, doença vascular periférica, né, placa aórtica complexa ou doença coronariana, ganha 1 ponto, a idade entre 65 e 74 pontos, ganha 1 ponto, e o sexo feminino também ganha 1 ponto, de forma que, se eu somar tudo isso aqui, eu posso chegar a 9 pontos. O paciente que tem, né, 0 ponto, o risco dele é muito baixo. O risco de ter um evento tromboembólico, mesmo tendo a fibrilação atrial. À medida em que essa pontuação vai crescendo, esse risco vai aumentando, de forma que o paciente que tem 9 pontos, ele pode ter um risco anual aí de 15% de ter um evento tromboembólico decorrente da fibrilação atrial. Então, é muito importante nós utilizarmos no dia a dia esse score, que é o score utilizado aí indicado por todas as diretrizes, então, para classificar o risco de evento tromboembólico nesses pacientes. Bem, o que diz as diretrizes brasileiras de cardiologia de fibrilação atrial de 2016? Ela diz que o Chade-Vasque deve ser empregado em todos os pacientes. Os pacientes com risco baixo, né, com Chade-Vasque igual a 0, ele não deve receber, não precisa receber nenhuma terapia antitrobótica. Você não precisa dar nem aspirina para ele e nem tampouco um anticoagulante. Os pacientes com Chade-Vasque maior ou igual a 2, esses são categorizados como de alto risco e, não havendo contraindicações, esses pacientes devem receber a terapia antitrombótica, preferencialmente os anticoagulantes. E os pacientes que têm um Chade-Vasque igual a 1, a terapia antitrombótica ela pode ser instituída, levando-se em consideração, né, o risco de sangramento e as preferências do paciente. Essa aqui é uma maneira simples, né, da gente avaliar o risco do guideline europeu, que eu acho que é bastante prático e a gente pode utilizar no dia a dia. É importante frisar que o paciente que tem prótese mecânica valvar,
ou que tem cardiopatia reumática, esse paciente ele não deve utilizar os novos anticoagulantes. Nós não temos evidências para a utilização dos novos anticoagulantes nesse cenário. Então, uma vez detectada a fibrilação atrial nesses pacientes, a opção que você vai ter é a varfarina. Agora, no restante dos pacientes, você vai estimar o risco de AVC através do chá. Se ele é sexo masculino, né, ou apenas sexo feminino, aqui pontua 1 ponto. Mas se for apenas o sexo, não tem outro fator de risco, você não precisa anticoagular. Não precisa nem de anticoagulante, nem de antiagregante plaquetário. Se tiver apenas um fator de risco, sendo homem, ou um fator de risco sendo mulher, que aqui seriam 2 pontos, a anticoagulação ela deve ser considerada. É uma questão aí para definir com o paciente às vezes. Já nos pacientes, né, sexo masculino maior ou igual a 2 pontos para o chá de Vasque, ou 3 pontos considerando o sexo aqui para a mulher, esses pacientes devem ser anticoagulados e aqui sim você pode utilizar tanto a varfarina como os novos anticoagulantes. Bem, mas é claro que para iniciar a anticoagulação você também deve avaliar o risco que esse paciente tem de eventualmente ter um sangramento na vigência do anticoagulante. E isso é possível ser calculado através também de um score que a gente rotineiramente utiliza. É o que a gente chama de Hasbled, né? Então, o H aqui seria de hipertensão, leva 1 ponto. O A, se ele tem alterações, né, na função renal ou hepática, poderia levar 1 ou 2 pontos. Se ele já teve AVC, 1 ponto. Se ele já teve antecedente de sangramento importante na vigência de anticoagulante, leva 1 ponto. Se o NR dele tem muita labilidade, né, você não consegue controlar adequadamente o paciente, leva 1 ponto. Se é um paciente idoso, leva 1 ponto. E se ele faz uso de drogas ou abuso de álcool, leva 1 ou 2 pontos, de forma que você pode chegar aqui também a 9 pontos. Quanto maior essa pontuação, maior o risco desse paciente ter um sangramento. É claro que esse score ele é para orientar, ele não serve para contraindicar a anticoagulação. Ele apenas indica para você que você tem que ter um maior cuidado ao iniciar a anticoagulação nesse paciente e talvez, antes de iniciar a anticoagulação, você deva corrigir algumas situações que podem elevar esse risco. Então, se é um paciente que faz abuso de álcool, você tem que restringir o uso do álcool. Se ele está hipertenso, você tem que controlar a hipertensão. Ou seja, aqueles fatores que aumentam esse risco, você vai procurar controlar antes de iniciar a anticoagulação. E em pacientes de muito alto risco, você deve realmente pesar a indicação de anticoagulação para esses pacientes, ok? Bem, em relação aos anticoagulantes, né, está muito claro pelas evidências que a varfarina ela é um anticoagulante extremamente efetivo no combate ao evento tromboembólico na fibrilação atrial. Então, como nós podemos ver aqui, já foram feitos vários estudos, e a varfarina ela reduz aí, em mais de 50% o risco de evento tromboembólico no paciente com fibrilação atrial. E, mais recentemente, né, na última década praticamente, nós tivemos surgimento aí de novos anticoagulantes que revolucionaram o tratamento da fibrilação atrial, né, e de outros cenários também. Então, entre 2009 e 2010, surgiu a dabigatrana, depois, entre 2010 e 2011, a rivaroxabana, 2011 e 2012, a apixabana, e, por último, surgiu a edoxabana. Então, nós temos aí várias opções de novos anticoagulantes para o uso da anticoagulação nos pacientes de alto risco na fibrilação atrial. É claro que cada anticoagulante desse tem uma certa particularidade e a gente conversar sobre isso exigiria uma aula apenas sobre isso, né? Mas é importante a gente saber que essa é uma opção viável hoje para o tratamento desse paciente. Uma dúvida que fica, às vezes, é qual o anticoagulante ideal para esse paciente, né? Será que eu vou começar com a varfarina? Será que eu vou dar um novo anticoagulante? Como é que eu vou fazer essa seleção, né? Qual que é a melhor opção? Uma maneira de definir isso é utilizando esse score. Na fibrilação atrial, a gente tem vários scores, né? Que a gente chama de SAM-TT2-R2. Ele é baseado no sexo, na idade, na história clínica do paciente, se existe interação medicamentosa, no uso, né, se o paciente é tabagista ou foi nos últimos 2 anos, e na raça, podendo chegar até 8 pontos.
Se esse paciente ele tem um score maior ou igual a 2, isso indica para você que provavelmente a varfarina não vai ser uma boa opção para esse paciente, porque tem uma maior chance dele não ficar muito bem anticoagulado ou até mesmo de ter um maior risco de ter sangramento. Então, esse score ele já foi validado lá fora, através de vários estudos, e ele coloca exatamente isso. Olha, quando você tem um score maior ou igual a 2, você aumenta o risco de eventos adversos, aumenta o risco de sangramento maior e aumenta o risco de morte. Então, é um score que pode nos ajudar aí a definir qual a melhor opção de anticoagulação para esse paciente. De uma maneira prática, nós podemos fazer da seguinte forma. Se o paciente tem um diagnóstico recente de FA e ele tem um Chade-Vasque maior ou igual a 2, ou seja, está indicado a anticoagulação, você vai escolher aí entre um novo anticoagulante e a varfarina. Você pode calcular o score. Se ele está entre 0 e 2, a varfarina é uma boa opção para ele, porque indica que ele vai ter um bom controle com a varfarina. Mas você precisa avaliar a aderência através do controle do TP, né, desse paciente, e geralmente a gente tenta calcular aqui o TTR, o que é o TTR? É realmente o tempo que esse paciente vai ficar efetivamente anticoagulado, ou seja, o controle adequado da anticoagulação, o tempo que ele vai permanecer com INR entre 2 e 3. Existem algumas maneiras de se fazer isso, mas a maneira mais prática seria fazer uma proporção dos INRs que estão entre 2 e 3. Então, ao longo do tempo, 6 meses, você faz aí o INR mensal e você avalia essa proporção. Se dos INRs que ele fizer ao longo desse tempo, a maioria, ou acima de 65%, tiver na faixa terapêutica, significa que ele está bem anticoagulado. E isso é importante, porque abaixo dessa taxa indica que provavelmente o risco de evento tromboembólico dele vai aumentar. Caso você não consiga isso, se ele não mantiver uma anticoagulação adequada através do cálculo do TTR, você pode considerar a troca por um novo anticoagulante ou então aconselhar o paciente a ter um controle mais efetivo, diminuir a interação com alimentos, fazer um controle mais restrito do INR, isso pode ser feito. Um indício de que talvez a anticoagulação deva ser trocada da varfarina para um novo anticoagulante é se, ao longo desse período aí de 6 meses, ele tiver, por exemplo, um INR acima de 8, ou 2 INRs acima de 5, ou 2 INRs abaixo de 2, indica para você que talvez a melhor estratégia seria trocar a anticoagulação. Bem, então nós já falamos do diagnóstico, já falamos da anticoagulação, do risco. Vamos passar adiante agora para a terceira questão desse caso. Quais as recomendações para o controle da FA neste caso? O que você faria? Você orientaria uma dieta e atividade física para perda de peso e prescreveria atenolol 25 mg 2 vezes ao dia? Orientaria dieta, atividade física para perder peso e prescreveria propafenona 450 mg por dia e atenolol 25 mg por dia? Orienta dieta, atividade física e prescreve digoxina 0,25 mg por dia? Você vai orientar o repouso, proibir a atividade física e prescrever amildarona 200 mg por dia? Ou vai orientar repouso, proibir atividade física e prescrever Cardizem 60 mg 2 vezes ao dia? Bem, a mais votada foi a letra A com quase 74%, né? Orientar a dieta e atividade física para perda de peso e prescrever o atenolol 25 mg 2 vezes ao dia. Vamos ver se realmente a melhor estratégia para esse caso é essa. Bem, uma das questões hoje em dia que é bastante importante na fibrilação atrial é o controle dos fatores de risco e a modificação do estilo de vida. Uma vez que a obesidade ela é hoje considerada um fator de risco muito importante para a fibrilação atrial, reduzir o peso e fazer atividade física faz diferença no tratamento da fibrilação atrial e é o que a gente pode observar através desses estudos, né? Quando eu comparo aqui a atividade física versus o controle, quem reduziu o peso versus o controle, quem reduziu o peso teve menos fibrilação atrial ao longo do segmento.
Esse outro estudo ele mostra o seguinte: quanto maior a perda de peso, né, comparado àqueles que perderam mais de 10% com aqueles que perderam menos de 3%, a sobrevida livre de fibrilação atrial ela também é aumentada. E quando você aqueles que fazem as duas coisas, né, que conseguem fazer efetivamente as duas coisas, têm uma maior sobrevida também livre de arritmia. Então, essa é uma das questões hoje que é bastante importante e a gente tem que focar esse tipo de tratamento no dia a dia do nosso paciente, né? Nós não podemos só preocupar com a questão da anticoagulação. Se a gente quer ter um controle efetivo da arritmia ou um melhor controle da arritmia, o controle dos fatores de risco e a modificação do estilo de vida, ela é fundamental nesses pacientes, principalmente para os pacientes obesos. Bem, o que diz as diretrizes, né, de fibrilação atrial sobre o controle clínico da fibrilação atrial? Controle do ritmo, controle da frequência, né? Ela diz o seguinte, que antes do início das drogas antiarrítmicas, né, as potenciais causas reversíveis devem ser descartadas e medidas não farmacológicas devem ser instituídas. É a questão da atividade física, da dieta, como nós acabamos de frisar. A propafenona, o sotalol e a amiodarona são drogas que podem ser utilizadas para evitar a recorrência da fibrilação atrial. Classe 1, não há dúvida que você pode utilizá-los. Os beta-bloqueadores e os bloqueadores de canais de cálcio, o diltiazem ou o verapamil, são utilizados para o controle da resposta ventricular. Aí vamos voltar na questão do nosso paciente. Nós observamos, primeiro, que ele tem sintomas decorrentes da fibrilação atrial. Que ele tem uma fibrilação detectada no Holter, uma fibrilação atrial paroxística com uma alta incidência de triggers. Então, nesse estágio da doença, a melhor opção para ele é o controle do ritmo, não é o controle da frequência, até porque a fibrilação atrial dele é paroxística. Então, a melhor opção, além da orientação quanto à dieta e atividade física, seria prescrever uma droga que tivesse uma ação sobre o controle do ritmo. E nesse caso, uma vez que ele não tem disfunção ventricular, essa droga seria, uma boa escolha seria a propafenona, né? Toda vez que a gente inicia uma estratégia de controle do ritmo, com uma droga antiarrítmica, é interessante você também se preocupar com o controle da resposta ventricular, porque nos episódios em que ele tiver a recorrência lá, quando você controla a resposta ventricular, esses sintomas serão menores, serão mais atenuados, né? Principalmente quando você prescreve a propafenona, porque a propafenona ela tem a capacidade de aumentar a condução, a velocidade de condução no nó AV. E outro detalhe que acontece muito com a propafenona é que essa é uma droga que causa muito flutter atrial. E como o flutter geralmente se apresenta com alta resposta, é muito interessante você prescrever junto com a propafenona uma droga que age no nó AV, ou seja, que alentece a condução no nó AV. Então, é prudente, sempre que você prescrever uma propafenona, associar ou um beta-bloqueador ou um bloqueador de canal de cálcio. Então, para a nossa pergunta que foi realizada agora, a melhor opção seria, além da dieta e atividade física, prescrever a propafenona mais o atenolol, porque a melhor estratégia agora é o controle do ritmo e não apenas o controle da resposta ventricular, ok? Mas essa é uma questão que gera muita dúvida. Então, no dia a dia, não é incomum você ficar naquela questão, né? Qual que é a melhor estratégia? É controlar o ritmo ou controlar apenas a resposta ventricular? Essa aqui é uma árvore de decisão que pode te auxiliar na melhor escolha, né? A melhor opção para o tratamento da fibrilação atrial. Então, se eu tenho pacientes que são bastante idosos, né? Idoso frágil, pouco ativo, ou eventualmente existe um risco de restaurar o ritmo sinusal, a gente não pode esquecer que, às vezes, o que está por trás da fibrilação atrial é uma doença do nó sinusal. O paciente é muito bradicárdico e tal, e eventualmente, se eu restaurar o ritmo sinusal, aquilo pode trazer algum problema para o paciente, né? Ele vai sair muito bradicárdico e tal, e pode trazer sintomas significativos. Então, se eu tenho um idoso que é pouco ativo e pouco sintomático, é lógico que a opção para ele, uma vez que ele esteja em fibrilação atrial, é o controle apenas da resposta ventricular. Por outro lado, se os sintomas são moderados ou importantes, principalmente se esse paciente tem insuficiência cardíaca, a melhor estratégia é o controle do ritmo.
né? Então, os sintomas aqui são muito importantes, né? Agora, se os sintomas são leves ou assintomáticos, posso levar em consideração a idade. Se esse é um paciente que é mais idoso, tem mais de 80 anos, provavelmente a melhor estratégia para ele vai ser só o controle da resposta ventricular, não preciso ficar preocupado em controlar o ritmo. Mas se é um paciente mais jovem, né, bem mais abaixo aí de 80 anos, eu posso ainda tentar o controle do ritmo. E em qualquer momento, seja qual for a estratégia adotada, eu preciso ficar atento a outras questões, né? Se esse paciente ele piorar sintomas ou piorar a função ventricular em decorrência da fibrilação atrial, eu vou precisar otimizar o tratamento, tratar os fatores de risco e tentar controlar o ritmo, né? Ou, se em algum momento da estratégia de controle do ritmo, né, eu obtive uma falha, eu não consigo mais controlar o ritmo, eu posso também pular para o outro lado e optar pelo controle da resposta ventricular. Então, não significa que optando por um lado, seja o controle da resposta ou o controle do ritmo, eu não possa alterar a minha conduta ao longo do segmento. O importante é você acompanhar de perto esse paciente e entender exatamente como ele está evoluindo. Se eu optei pelo controle da resposta, ele está bem controlado, está assintomático, não está tendo piora dos sintomas nem da função ventricular, essa é uma boa estratégia para o meu paciente. Por outro lado, se eu optei pelo controle do ritmo e usando tudo que eu tenho para usar para controlar o ritmo, eu não estou conseguindo fazer o controle do ritmo, eu posso também pular para o controle da resposta ventricular. Bem, qual seria a faixa de frequência ideal para o controle da resposta ventricular? Aqui tem duas questões que são importantes. Para mim, tanto a resposta ventricular muito elevada como muito baixa vai ter problema para o meu paciente. Então, se eu faço um controle muito rigoroso da frequência cardíaca, né, eu vou ter uma maior chance de ter efeitos adversos decorrentes dos medicamentos, porque eu vou ter que usar altas doses, eu vou ter que usar associações de medicamentos para controlar a resposta ventricular. E esse paciente ele vai ter maior chance também de evoluir com bradiarritmia e, consequentemente, precisar de um marca-passo, né? Então, o controle muito rigoroso da frequência nem sempre é adequado. Por outro lado, o controle mais liberal da frequência cardíaca, né, ele pode provocar maiores sintomas decorrentes da fibrilação atrial, pode piorar a qualidade de vida do paciente, aumentar o risco de insuficiência cardíaca e de AVC. Então, isso aí é uma coisa que nós temos que tentar encontrar para cada paciente. Não existe uma fórmula mágica para todos os pacientes, ou seja, uma faixa de frequência que eu tenho que trabalhar. Existem pacientes em que eu vou ter um controle mais liberal da frequência, que eu vou manter ali a frequência ventricular em torno de 100 até 110, e esses pacientes vão evoluir muito bem, ou seja, não vão ter sintomas, não vão piorar a função ventricular, e isso vai permitir com que eu deixe ele nessa frequência com menos medicamentos, sem trazer nenhum risco para o paciente. E existem outros pacientes que, mesmo numa faixa de frequência um pouco mais baixa, em torno de 80, 90, ainda assim eles vão ter sintomas decorrentes da arritmia e eu vou precisar ajustar a medicação, ser mais rigoroso no controle da resposta ventricular. Então, essa individualização ela é muito importante nas estratégias que você for adotar para o seu paciente. Bem, continuando o nosso caso, 3 meses após a alta, né, o paciente recebeu alta, ele retorna ao pronto-socorro. Ele referia quadro de palpitações e dispneia aos esforços na última semana, com piora clínica nas últimas 2 horas, nas últimas 24 horas. Ele foi indagado sobre a medicação, relatou que estava usando corretamente a medicação, mas que estava com muita dificuldade para realizar o controle do TP, do RNI, né? O exame físico dele, a pressão arterial era normal, ele estava taquicárdico, estava saturando bem, o ritmo era irregular e taquicárdico. E o NR feito no pronto-socorro estava 1,6, ou seja, estava abaixo do ideal. E esse era o eletro da admissão no pronto-socorro. Como a gente pode ver, aqui não tem muito segredo, o paciente estava em fibrilação atrial com alta resposta ventricular. Então, qual é a conduta? Você estando lá no pronto-socorro, qual é a conduta agora para esse paciente? Você faria cardioversão química com amiodarona intravenosa?
Você faria a cardioversão química com propafenona via oral? Você faria o controle da resposta ventricular e anticoagulação com enoxaparina e programaria uma cardioversão elétrica após um eco transesofágico? Faria anticoagulação com enoxaparina e cardioversão elétrica? Ou faria apenas o controle da resposta ventricular com digital intravenoso? Vamos lá, podem votar. Então vamos às respostas. Controle da resposta ventricular e anticoagulação com enoxaparina e programar uma cardioversão elétrica após um eco transesofágico foi a opção mais votada com 58,1%. Um pouquinho mais de divergência. Realmente, essa é a conduta mais adequada para esse caso. Vamos entender por quê. Esse aqui é o algoritmo que a gente utiliza no pronto-socorro para lidar com o paciente com fibrilação atrial, que chega na emergência, né? Tudo que eu falar aqui para fibrilação atrial também vale para o flutter atrial. Então, a primeira questão que aparece é em relação à estabilidade hemodinâmica do paciente. Se esse paciente ele está hemodinamicamente estável, né, você deve iniciar a anticoagulação sempre. E você vai questionar sobre a duração da fibrilação atrial. Se ele tem mais de 48 horas que ele iniciou a fibrilação atrial, mais de 48 horas, a opção vai ser o controle da resposta ventricular. E o que utilizar aqui nessa situação? Se o paciente tem sinais de insuficiência cardíaca, você só tem como opção para o controle da resposta ou o cedilanide, o digital, né, ou a amiodarona IV. Sempre com cuidado, né, porque a amiodarona ela pode reverter a fibrilação atrial. Então, você deve utilizar a amiodarona quando as chances de reversão é muito baixa. O paciente que tem um átrio muito remodelado, chega em alta resposta, a chance de reverter é muito baixa, você pode utilizar. Se existir uma alta probabilidade de reversão, é melhor não utilizar, porque não se deve reverter quando o paciente tem mais de 48 horas de evolução e não está anticoagulado adequadamente, como é o caso do nosso paciente. Bem, se ele não tem insuficiência cardíaca, eu posso controlar a resposta ventricular ou com beta-bloqueador ou com bloqueador de canal de cálcio. Agora, se ele tem menos de 48 horas que ele iniciou a fibrilação atrial, a opção pode ser o controle do ritmo. Se ele tiver em flutter atrial, a melhor estratégia é fazer a cardioversão elétrica, porque o flutter ele responde muito mal à cardioversão química com drogas antiarrítmicas, né? Então, a melhor opção é fazer a cardioversão e isso você consegue fazendo com baixa energia, né? 50 joules é o suficiente para fazer a cardioversão elétrica do flutter. Agora, se o paciente está em FA e não tem sinais de insuficiência cardíaca, você pode utilizar uma droga antiarrítmica, que pode ser a propafenona, que a função ventricular dele é normal. Caso a propafenona não reverta, você pode, em seguida, fazer a cardioversão elétrica sincronizada. Se o paciente tem insuficiência cardíaca, a opção vai ser a amiodarona não resolveu, faz-se a cardioversão elétrica sincronizada. E aqui no outro braço, se o paciente ele chega instável, automaticamente a conduta vai ser a cardioversão elétrica, né? E antes de fazer a cardioversão, esse paciente também deve receber a anticoagulação. Então, isso é o que a gente faz para os pacientes que chegam no pronto-socorro, né? Essa questão do tempo ela é muito importante e isso vai definir para você, e a estabilidade, juntamente com a estabilidade, né, os critérios de estabilidade, vai definir para você o que você deve fazer. Bem, algumas questões mudaram em relação à anticoagulação desses pacientes no pronto-socorro. E essa é uma questão importante. Então, assim, nós já vimos se o paciente ele tem menos de 48 horas e não está utilizando a anticoagulação, eu posso reverter esse paciente, eu posso fazer a reversão, seja a reversão química ou elétrica, ou seja, restabelecer o ritmo sinusal. A terapia anticoagulante pré-cardioversão, ela é muito importante. Então, todos esses pacientes, mesmo tendo menos de 48 horas, eles devem receber a anticoagulação antes da cardioversão. E aqui você pode utilizar a heparina não fracionada, a heparina de baixo peso molecular ou a apixabana. Dos novos anticoagulantes, o único que foi testado, né, com esse curto período, iniciar já a anticoagulação e partir para a cardioversão, foi a apixabana, por isso que ela está aí. Entendeu? Os outros
demandavam mais tempo tal, para poder fazer a cardioversão. Feita a cardioversão elétrica, você vai definir a terapia anticoagulante pós-cardioversão. Então, para todos os pacientes, você deve utilizar 4 semanas de anticoagulação, seja com varfarina ou com os novos anticoagulantes. Até pouco tempo atrás, não era bem assim. Quem tinha menos de 48 horas de fibrilação atrial, às vezes era liberado sem essas 4 semanas de anticoagulação. Por que isso mudou? Mudou por causa desse registro finlandês aqui, ó. O que ele observou? O paciente que chegava com menos de 12 horas de fibrilação atrial, comparado àqueles que chegavam com mais de 12 horas, a taxa de AVC passava de 0,1 a 0,6 para 1,1%, ou seja, de 8 AVCs, você passou a ter 21 AVCs numa população aí de quase 2.000 pacientes. Então, a partir disso, eles passaram a adotar essa estratégia de indicar anticoagulação para todos os pacientes que fazem a reversão da fibrilação atrial no pronto-socorro, mesmo ele tendo menos de 48 horas e mais de 12 horas de evolução de fibrilação atrial, ok? Independente do risco. Agora, após essas 4 semanas, a manutenção da anticoagulação ela vai ser baseada no Chade-Vasque. Se esse paciente tem um Chade-Vasque alto, você mantém a anticoagulação. Se ele não tem um Chade-Vasque alto, você retira a anticoagulação. Para quem tem mais de 48 horas, né, sem anticoagulação, você pode adotar a estratégia do ectoesofágico, ou seja, faz um ectoesofágico pré-cardioversão, não tendo trombo intracavitário, você pode fazer a cardioversão com segurança. A outra estratégia que você pode adotar é fazer uma anticoagulação efetiva por 3 semanas, pode ser feito tanto com os novos anticoagulantes como com a varfarina, e depois disso, fazer a cardioversão elétrica. A mesma coisa, fez a cardioversão elétrica, 4 semanas de anticoagulação para todo mundo, após esse período, tendo um Chade-Vasque alto, você mantém a anticoagulação, se o Chade-Vasque for baixo, você pode retirar a anticoagulação. Bem, então seguindo no caso, o paciente fez o ectoesofágico, não tinha trombo intracavitário, foi realizada a cardioversão elétrica com reversão da fibrilação para ritmo sinusal. E nós fizemos uma troca aí da propafenona pela amiodarona, 200 mg por dia, foi ajustada a dose da varfarina e o paciente foi orientado quanto à importância do controle do RNI. Foi agendado um retorno para 2 meses com um novo holter para avaliar a resposta ao tratamento clínico, né? E no retorno ele persistia com os mesmos sintomas, com dispneia, palpitações, e o holter mostrou um FA com alta resposta com frequência média de 110 batimentos por minuto, ou seja, a estratégia de controle do ritmo aí com as drogas antiarrítmicas não funcionou muito bem para esse paciente. E aí vem a última questão do caso. Qual que seria a melhor estratégia para controlar a fibrilação atrial nesse caso? Você trocaria a amiodarona por sotalol? Indicaria a ablação da junção AV em implante de marcapasso definitivo? Aumentaria a dose da amiodarona? Trocaria a amiodarona por cardizem e digoxina ou indicaria a ablação por catéter da fibrilação atrial? Vamos lá, pode votar. Bem, a opção mais votada, 63%, indicariam a ablação da fibrilação atrial. Bem, a fibrilação atrial, ela tem uma história natural e antes até do diagnóstico da fibrilação atrial, você já tem situações que atuam no átrio e que vão aumentar a probabilidade dessa arritmia aparecer. Então, antes dela aparecer clinicamente, você tem ali hipertensão, insuficiência cardíaca que atua no remodelamento atrial. À medida em que ela aparece, né, ela geralmente aparece na forma paroxística, ou seja, episódios autolimitados, e essa doença ela vai evoluindo, o átrio vai sendo remodelado e ela vai ficando mais persistente, mais difícil de ser tratada. Aqui, nesse momento, surgem as cardioversões elétricas e, eventualmente, se nada for feito ao longo desse tempo, ela vai caminhar para a forma permanente, que é a forma definitiva da arritmia, tá? É muito importante nós entendermos que o início dessa arritmia, quando ela é lá paroxística, geralmente ela depende mais do trigger, ou seja, das extrasístoles lá que vêm das veias pulmonares. À medida em que essa arritmia vai recorrendo, o tempo vai passando e ela vai ficando mais sustentada, alterações vão ocorrendo nos átrios, o remodelamento vai
piorando e essa arritmia passa a ficar menos dependente do trigger e passa a ficar mais entrada, né, dos rotores que acontecem nos átrios, né? E tratar a fibrilação atrial aqui, quando o substrato já está plenamente formado, né, principalmente quando você adota a estratégia de controle do ritmo, é muito mais difícil do que tratar quando ela é mais dependente do gatilho. Então, ficar atento para isso, ou seja, priorizar determinados tratamentos relacionados ao controle do ritmo, você não pode ser tanto permissivo, você não pode demorar muito para tomar determinadas decisões, porque esse tempo pode ser precioso. E, eventualmente, esse átrio pode remodelar muito e quando você toma uma decisão dessa, às vezes você não vai conseguir ter o sucesso que você conseguiria se tomasse uma decisão de controle do ritmo mais precocemente. Isso explica, né, o sucesso da ablação para os pacientes que têm fibrilação atrial paroxística em relação àqueles que têm persistente. Então, quando a doença ela é mais dependente do trigger, ou seja, mais dependente das ectopias que vêm lá do interior das veias pulmonares, se você fizer a ablação por catéter, isolar as veias pulmonares, e isso pode ser feito através de algumas técnicas, né? A técnica ponto a ponto, em que você vai cauterizando aqui ao redor das veias até isolar totalmente a veia eletricamente, ou a técnica, por exemplo, usando a crioablação, onde você tem um balão que é colocado na veia, você congela a veia e também isola eletricamente a veia. Existem todas essas estratégias que podem ser utilizadas, mas o fundamental aqui é conseguir o isolamento elétrico das 4 veias. Se você faz isso num estágio mais precoce da doença, é provável que o seu paciente tenha um resultado melhor. Agora, se a doença avançou mais, já está numa fase persistente ou persistente de longa duração, esse resultado tende a diminuir, porque só o isolamento das veias não vai ser suficiente para resolver todos os mecanismos responsáveis pela fibrilação atrial. E como que as diretrizes, né, avaliam a indicação da ablação por catéter hoje? Então, se você tem a doença na forma paroxística, antes mesmo de iniciar um tratamento com drogas antiarrítmicas, se for a escolha do paciente, você pode indicar já a ablação por catéter. É uma boa opção. Você está pegando a doença numa fase muito inicial, a chance de sucesso com o isolamento das veias, ela é maior. Tanto para a forma paroxística como a forma persistente, se esse paciente ele é refratário ao uso de uma droga antiarrítmica, você pode também indicar a ablação por catéter, estaria indicado. E ao longo do tratamento, né, em qualquer momento em que o paciente falha com a estratégia de controle do ritmo com drogas antiarrítmicas, você pode também adotar a estratégia de ablação por catéter. Para os pacientes com insuficiência cardíaca também não é diferente. Quem está usando aí, seja a mildarona, porque tem disfunção ventricular, ou o sotalol, por exemplo, para o paciente que é coronariopata, né, tem cardiopatia, mas a função ventricular ainda é preservada, se o controle do ritmo não for adequado e o paciente for sintomático, você indica a ablação por catéter. É importante frisar aqui que a ablação é uma opção de estratégia para o controle do ritmo para pacientes sintomáticos. O que ela vai promover é a melhora dos sintomas e a melhora da qualidade de vida do paciente. Nós não temos ainda evidência de que a ablação possa reduzir, por exemplo, o risco de AVC ou o risco de mortalidade para esses pacientes. Então, ela é uma ótima opção para os pacientes que são sintomáticos, não estão bem controlados com drogas antiarrítmicas, quando a opção for realmente o controle do ritmo, ok? Bem, eu acho que esse slide aqui, ele resume mais ou menos o que nós abordamos aqui nessa aula. Então, o tratamento da fibrilação atrial, ele é desafiador. É uma doença que não é fácil de tratar, porque envolve várias abordagens e essas abordagens, elas têm que ser muito bem feitas, né, para que realmente você tenha um resultado significativo. Então, para o controle do ritmo, né, você pode utilizar aí a cardioversão e drogas como os beta-bloqueadores, né, e a intenção aqui, é lógico que é evitar a instabilidade hemodinâmica para esses pacientes que chegam muitas vezes no pronto-socorro em FA com alta resposta.
Você tem que controlar os fatores de risco, né, os fatores precipitantes, como nós falamos aqui. Então, a mudança no estilo de vida, o tratamento das condições associadas, seja hipertensão ou diabetes ou de outras comorbidades, é fundamental para reduzir o risco na fibrilação atrial e controlar adequadamente a arritmia. É fundamental acessar o risco de evento tromboembólico, ou seja, avaliar o risco de eventos tromboembólicos, e isso é feito através do chá de Vaz, como nós mostramos, e anticoagulação é um dos pontos mais importantes no tratamento dessa doença, ou seja, prevenir o AVC é fundamental na fibrilação atrial. Controlar a resposta ventricular, quando essa for a estratégia, também é muito importante, e isso tem que ser feito de uma maneira adequada. Quando você faz isso de maneira adequada, você previne, né, a disfunção ventricular e melhora os sintomas da insuficiência cardíaca. E controlar os sintomas, seja através de drogas antiarrítmicas, cardioversão, ablação por cateter e, eventualmente, até cirurgia, pode ser feita nos pacientes que são sintomáticos. Ou seja, adotando essas estratégias, a expectativa é que a gente melhore, né, a qualidade de vida dos nossos pacientes e melhore os sintomas decorrentes da fibrilação atrial e diminua, principalmente, o risco de eventos tromboembólicos, que é uma das questões mais importantes no tratamento da FA. Eu acho que é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado pela ótima aula. Perguntas? É difícil metabolizar tanta árvore de decisão, as pessoas precisam de um pouco de tempo para respirar e rever a aula. Alguém tem alguma dúvida? Ele está me perguntando o seguinte: uma vez atingido o INR na faixa terapêutica, INR entre 2 e 3, para os pacientes que estão utilizando a varfarina, de quanto em quanto tempo eu vou fazer o controle do INR para esses pacientes? Olha, o que vai definir isso para você é justamente os primeiros 6 meses de anticoagulação. Existe um período ali de 6 semanas iniciais que você vai ajustar o INR. Você começa com uma dose, aquele paciente vai voltar para você, eventualmente você vai ter que fazer um INR de maneira semanal ou a cada 10, 15 dias. A partir do momento em que você encontrou a dose adequada para manter o INR entre 2 e 3, e isso geralmente leva umas 6 semanas, você passa a fazer isso uma vez por mês. Tá? Agora, para os pacientes que você observou que tem uma labilidade muito grande, que tem outros fatores que interferem, né, alimentação, interação medicamentosa, às vezes você precisa encurtar esse período, às vezes tem que fazer até de 15 em 15, até de 20 em 20 dias, para você conseguir um controle adequado do INR. Então, isso depende muito de cada paciente, mas, no geral, uma vez encontrado a dose terapêutica para cada paciente, você mantém o controle mensal do INR. Eu fiquei com uma dúvida também. Você mostrou que existe um remodelamento no tempo e as estratégias de ablação podem ter uma eficácia diminuída à medida do tempo. Exato. Se você usa uma estratégia farmacológica inicialmente, você não pode retardar o momento em que a estratégia de ablação seja eficaz? Ou seja, está funcionando a estratégia de controle do ritmo, você está feliz, mas o remodelamento pode estar continuando ou não. Olha, essa é uma pergunta interessante e ela é um pouquinho complexa porque é o seguinte, veja bem, para a gente que acompanha os pacientes com fibrilação atrial, geralmente o paciente vem até você faz um holter de 24 horas, ele está lá utilizando a droga antiarrítmica dele e está bem, está sem sintomas, tudo, e está bem controlada a hipertensão, está bem controlado o diabetes, e o holter vem um controle satisfatório do ritmo. Teoricamente, o ritmo dele está bem controlado, mas isso não acontece muito bem na prática, entendeu? Então, é muito comum o paciente ter episódios assintomáticos de fibrilação atrial, e isso, cada vez que ele tem um episódio, e mesmo tendo os outros fatores controlados, o átrio ele pode passar por um remodelamento, que a gente costuma dizer que fibrilação atrial gera fibrilação atrial, entendeu? Então, não é muito simples, às vezes, você definir, olha, está muito bem assim e tal, e eu não vou mudar minha estratégia. Agora, a ablação, ela só deve ser indicada
realmente quando o paciente tem sintomas decorrentes da fibrilação atrial e que o controle do ritmo ele não é satisfatório. Mesmo eu possa estar evoluindo com uma piora do remodelamento, né, ele tendo episódios assintomáticos ou silenciosos, se esse paciente não tem repercussão clínica, eu não tenho que pensar numa ablação, né? Eu só vou pensar nela se eu observar que o tratamento clínico ele não está satisfatório. O paciente está usando uma droga antiarrítmica e está evoluindo com recorrência, seja no Holter ou está vindo ao pronto-socorro, necessitando de fazer cardioversão elétrica, necessitando de internação, ou eventualmente, quando ele tem episódios de recorrência, os episódios são muito importantes para ele, ou seja, o paciente faz insuficiência cardíaca, tem que internar em UTI, piora a função ventricular, isso é uma coisa que pode acontecer. Então, numa situação dessa, realmente eu vou pensar na ablação por catéter, né? Uma vez que a estratégia do controle do ritmo, né, seja adequada, ou seja, o paciente não está tendo sintomas, não está tendo evidência de recorrência nos exames, eu não preciso mudar a minha estratégia. Você colocou da abordagem dos pacientes em sala de emergência com fibrilação atrial, né? E, pelo menos durante a residência, eu tendi a acreditar que esse paciente com FA menos de 48 horas, ele é quase que virtual no nosso serviço, né? Porque, número um, que a gente aborda muito mais paciente com doença cardíaca estrutural e que tem FA permanente, acho que esses são os principais pontos, né? Acho que até nós, como clínicos, no nosso ambulatório, acompanhamos pouco esses pacientes com FA sem doença estrutural já importante. E o segundo ponto aí é, em que situação, então, que eu vou estar na sala de emergência, que eu vou estar tranquilo para dizer, olha, essa FA provavelmente está a menos de 48 horas, que a gente até brincava, né, que a única situação em que a gente estaria tranquilo para dizer isso é que o paciente na UTI e você vê o paciente fazer uma FA de maneira paroxística, porque, assim, na sala de emergência eu nunca me sentiria tranquilo a dizer isso, a não ser numa situação muito específica, num paciente muito jovem, que nunca teve sintoma, enfim. Você teria algum testemunho para dar nesse sentido? Olha, essa não é uma tarefa realmente simples, mas você tem pacientes que conseguem delimitar muito bem o início dos sintomas para você, entendeu? Então, para esses pacientes que conseguem delimitar muito bem, olha, eu comecei hoje de manhã a ter os sintomas decorrentes da arritmia, você pode adotar essa estratégia, né? E talvez aqui pela característica do HC, né, onde você, como você bem disse, você atende pacientes com fibrilação atrial mais persistente, permanente, pacientes que têm mais cardiopatia ou com doença mais avançada, talvez esse não seja o perfil de paciente do HC, mas esse paciente ele existe, ele chega todos os dias aí nas salas de emergência e urgência, né, e consegue definir muito bem, né? Olha, eu comecei com uma arritmia hoje de manhã, tal. Ah, você tem certeza? Eu tenho certeza. Eu sinto muito bem quando eu tenho uma arritmia. Então, é possível delimitar isso. Muito obrigado, então. Obrigado. Olá, meu nome é Guilherme de Abreu Pereira e eu sou médico preceptor do Serviço de Clínica Geral e Propedêutica do HC FMU. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber todas as nossas novidades. Muito obrigado!